Criando culturas. Já falamos sobre algumas culturas que existem, culturas que as pessoas elas estão cultivando a cada dia nesta terra, e eu não poderia deixar de falar relacionado à cultura sobre dinheiro. A gente tem que falar, porque existe uma cultura sobre dinheiro no mundo hoje. E eu quero estudar com os irmãos sobre este tema hoje. O tema de hoje é um Deus chamado dinheiro. O dinheiro, ele exerce um poder muito grande sobre as pessoas. O dinheiro desvia valores. O dinheiro cega. O dinheiro, ele faz com que pessoas amem mais a ele do que a própria vida. Infelizmente, a gente ouve suicídios, assassinatos. Nós ouvimos falar de pessoas, de casais que se separaram por conta do dinheiro. Você deve ter ouvido já notícias de filhos que deram um jeito de matar os pais para ficar com o dinheiro. Você deve ter visto na televisão briga entre irmãos na justiça por conta da herança ou do dinheiro. Você fala assim, pastor, o dinheiro é ruim? Uma dica aqui para você: o dinheiro que a gente usa, a cédula que nós usamos, esse dinheiro, talvez você tenha até no teu bolso aí agora, esse dinheiro aí, se você olhar à luz da lógica, esse dinheiro aí é um dinheiro amaldiçoado, é um dinheiro sujo. Muita gente já pegou nele. Através desse dinheiro já pagaram resgates, já compraram drogas, já fizeram coisas terríveis, já pagaram prostitutas, com esta cédula, com esse dinheiro que nós temos. E nós que somos cristãos, pelo que a gente entende da palavra, o único jeito que a gente tem de santificar, entre aspas, entende essa expressão, o dinheiro, é quando nós pegamos parte dele e damos ao Senhor, entregamos ao Senhor, seja como forma de dízimo, seja como forma de oferta. Nós deixamos aquelas coisas que estavam por trás desse dinheiro longe, porque a partir daí Deus vem e nos abençoa. Pelo menos é o que a gente entende lendo alguns textos da palavra. Esse dinheiro que nós manuseamos diariamente, ou hoje em dia, no século 21, o chamado dinheiro virtual, segundo especialistas, existem hoje no mundo quase 2 mil moedas, chamadas moedas virtuais. Tem uma delas, o tal do Bitcoin, que um ano atrás valia quase 12 mil reais e agora caiu o preço. Muita gente investiu dinheiro, ganhou dinheiro e continuaram atrás do dinheiro até que agora caiu quase pela metade. Muita gente já perdeu dinheiro também. Existem mais de 2 mil moedas virtuais que as pessoas estão buscando investimento para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Você fala assim, poxa pastor, mas ganhar dinheiro é ruim? Não, ganhar dinheiro não é ruim. Longe disso. A questão que nós precisamos tomar cuidado é que existe um fio, existe um limite em que nós precisamos saber até onde a gente pode chegar. Por isso que Jesus disse, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, como a versão antiga da Bíblia. Não podemos servir os dois. Nós temos que definir quem é o Deus de nossas vidas. Só que a cultura que a gente vive hoje, neste século que nós estamos vivendo, é a cultura do dinheiro. O dinheiro, ele se tornou um Deus para muita gente. Como na foto que eu pesquisei na internet, apesar de a gente já ter colocado um texto, se você puder voltar um pouquinho, meu irmão, a foto, ela nos remete ao que as pessoas vivem hoje. As pessoas hoje adoram o dinheiro, elas se dobram ao dinheiro, elas buscam dinheiro desesperadamente. Volto a repetir, dinheiro é ruim? Não. Mas segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro, isso destrói. Quando você ama mais o dinheiro do que a tua família, isso destrói. Quando você ama mais o dinheiro do que a Deus, isso vai acabar te destruindo.
E é por isso que a gente vive essa ciranda financeira no mundo de hoje. Obrigado pela foto colocada aí. As pessoas hoje em dia adoram o dinheiro. Elas fazem de tudo para ter dinheiro. E parece que quanto mais dinheiro tem, mais as pessoas tendem a se afastar de Deus. Eu citei aqui, numa dessas ministrações, acho que quarta retrasada, falando sobre cultura. Hoje a cultura de muita gente lá na Espanha, segundo um pastor que esteve lá de férias uns dias, ele disse, os caras lá começam a trabalhar às 9 da manhã para 1h30 da tarde, vão almoçar, voltam às 4, termina às 5h30, 6 horas eles já estão no happy hour e estão ali curtindo a vida. Se você buscar uma igreja evangélica na Espanha, em partes da Espanha hoje, você vai penar para encontrar. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de Deus, elas estão bem, elas têm dinheiro, elas têm casa, têm carro, bebem bastante, segundo ele falou, eles bebem muito, fumam muito. Quer dizer, eles têm uma cultura que foi criada ao longo dos tempos, que essa cultura que atingiu a Espanha está atingindo outros países da Europa. Igreja evangélica na Europa, a tendência é fechar, a maioria delas. Já existem estatísticas de igrejas na Europa que hoje são cafeterias, danceterias, os prédios das igrejas hoje se tornaram isso. Por quê? É simples, porque as pessoas, elas ganharam dinheiro, se abastaram de tanto dinheiro que eu não preciso mais de Deus. Repito o texto que eu citei há pouco, o próprio Jesus falou. Ele falou, olha, você tem que decidir. Você não pode ter 2 deuses na tua vida, você tem que ter um Deus só. Você tem que ter um só Senhor. Ou você resolve amar a Deus sobre todas as coisas, ou você ama o seu dinheiro. O dinheiro, ele traz uma sensação de felicidade. Ele traz uma sensação de tranquilidade. Essa é a cultura de hoje. Quando a pessoa tem dinheiro, ele fica bem. Fala, eu estou bem, eu tenho dinheiro no banco, tenho dinheiro aplicado, tenho casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo outro. Um dos candidatos aí os possíveis candidatos a presidente do Brasil, lia eu na internet na quarta-feira, o Luciano Huck, na quinta-feira, ele desistiu de candidatura porque ele tem muitas propriedades, posses, e os caras começaram a levantar. E algumas delas são irregulares e tal, e eles começaram a levantar. Ele falou, não, eu não quero uma devassidão na minha vida, eu não quero que mexam comigo, então eu prefiro não ser candidato. As pessoas, elas vivem essa tranquilidade porque tem dinheiro. Dinheiro, o amor ao dinheiro, na verdade, ele corrompe, ele destrói, ele afasta pessoas, amigos, irmãos, ele afasta. Por isso que na Bíblia, já falei sobre isso aqui anos atrás, mas é sempre bom repetir, existe uma estatística de pessoas que estudam a Bíblia, e na Bíblia existem 215 versículos que falam de fé. Na Bíblia existem 218 versículos que falam a respeito de salvação. E na Bíblia existem 2084 versículos que falam a respeito de finanças e dinheiro. Você vê como é importante a gente ter entendimento do que é dinheiro. Muita gente acabou se desviando do seu caminho por conta do dinheiro. Hoje existem igrejas especializadas que só sabem pedir dinheiro. Você liga a televisão, estão pedindo dinheiro. Mas não pode pedir, pastor? Sim, pode pedir, mas não da forma que vivem pedindo e inventando coisas para ter dinheiro. Eu vejo que essas grandes igrejas que fazem isso, talvez não passem as dificuldades que nós passamos. Por exemplo, dia 15 agora a gente tinha que pagar o aluguel do salão, R$5.000, nós tínhamos só metade. A outra metade tivemos que emprestar de um lugar. Porque senão não pagaríamos o aluguel. E a gente tem que manter em dia. Faz 20 anos que nós estamos aqui, 20 anos a gente sempre manteve em dia. E por que aconteceu isso? Porque nós estamos em fevereiro, começo de ano, dificuldade. Muita gente na dificuldade, ele se esquece de ofertar, de entregar o dízimo. Aliás, ele nem se preocupa se a igreja pagou o aluguel ou não. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso. Todavia, hoje existem igrejas especializadas que só pedem dinheiro. Porque esses grandes líderes, eles querem dinheiro para construir, para fazer e tal. Por isso que o apóstolo Paulo, nas suas dicas, nos seus ensinamentos a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, Timóteo
Paulo escreveu para Timóteo dizendo o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação. Quem quer ficar rico cai em tentação, cai em armadilhas, cai em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição. Por quê? Ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Versículo 17, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: ordene aos ricos, ou aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, que não ponham sua esperança na certeza da riqueza, mas ponham a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos a repartir. Versículo 19, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Agora, como fazer isso? Está dando repetição aqui no texto, no retorno, tá? Como fazer isso vivendo numa cultura que existe um culto ao dinheiro, uma adoração ao dinheiro, um amor ao dinheiro? A gente vive no meio de pessoas que amam dinheiro, que fazem de tudo para ter dinheiro. Haja visto que, segundo estudos, dia desses o Emerson estava comentando, no tempo de oração aqui, se não me falha a memória, hoje tem casais que a mulher se prostitui e o marido administra o dinheiro da prostituição dela. E por que fazem isso? Porque hoje em dia a prostituição dá muito dinheiro. Existem homens aí que pagam milhares de reais ou de dólares para ter determinadas mulheres. E isso é amor ao dinheiro. A própria Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca vai ficar satisfeito quando tem ele. Nunca. Sempre vai estar preocupado. Sempre vai estar nervoso. Sempre vai estar falando mal. Sempre vai estar brigando com um, brigando com o outro, por conta do dinheiro. Eu sei, porque eu convivi com várias pessoas assim. Muita gente está perdendo o seu foco simplesmente porque esse desejo desenfreado de ter dinheiro para ter as coisas e tal, está levando as pessoas para longe de Deus, para fora do propósito de Deus. Agora, como é que eu vou viver isso se eu vivo numa cultura que só quer saber de dinheiro, uma cultura que só trata sobre dinheiro, só se fala sobre dinheiro? A cada dia surge uma moeda nova virtual para que as pessoas apliquem para ganhar mais dinheiro. As empresas querem investir mais para ganhar mais dinheiro e para ter bastante dinheiro. Enfim, como é que eu vou me livrar dessa cultura que existe? Bom, algumas dicas eu quero te dar nessa manhã. A primeira delas, se você tem Bíblia, abra aí em Deuteronômio capítulo 8. Quero deixar algumas coisas claras aqui nessa manhã. Já que a gente está falando de cultura, é importante que eu e você tenhamos algumas definições dentro do nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10. Reparta a leitura se houver alguém, por favor, do teu lado sem Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. O texto diz que depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Se você pausa, olhar ou ler o Salmo 24, você vai ler no Salmo 24 que a terra, a sua plenitude e tudo que nela há pertence a Deus. Quer dizer, tudo que tem nessa terra pertence a Deus. Se pertence a Deus, o que nós temos? O que nós temos? Nada. Tudo aquilo que nós adquirimos, Deus tem tido misericórdia e tem deixado acrescentar nas nossas vidas. E é por isso que talvez muita gente não cresça ainda mais, porque o coração dele está sempre voltado para o dinheiro.
Mas vamos lá, versículo 11. Deus falando para Moisés, para falar para aquele povo que saiu do Egito, disse: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Versículo 12. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado. Versículo 13. De aumentarem os seus rebanhos, ou aumentarem a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Toma cuidado, versículo 14, que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 15, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. 16, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Versículo 17, não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Versículo 18, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Só 10. É possível que o dinheiro nos faça esquecer de coisas importantes. As riquezas podem se tornar o centro de nossa vida e a gente comece a deixar Deus de lado. O dinheiro pode ser bênção ou pode ser maldição. Depende do uso que a gente faz dele. Como a gente administra o nosso dinheiro, isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. O dinheiro é um rival para o senhorio de Cristo. Por isso que quando você é dizimista, quando você é ofertante, e a gente fala de dízimo, né, um adendo aqui, dia desse conversava com uma pessoa que já me perguntou, essa vez que eu conversei com essa pessoa, foi a terceira vez que ela me perguntou sobre dízimo, o que eu achava de dízimo e tal. E eu dizia para ela, falei: olha, eu já te falei uma, duas, vou falar a terceira. Para mim, dízimo, para mim não tem problema nenhum. Quando eu recebo o meu salário, eu pego a parte de 10% e entrego. Dinheiro. Eu não tenho esse negócio de descontar isso, descontar aquilo, não. Eu pego e entrego. Por quê? Porque eu sei que vem de Deus. E quando eu faço isso, o meu coração fica em paz. Eu não tenho nada que me prende a isso, nada que faça eu pensar o seguinte: nossa, vai faltar, nossa, não. É uma forma até didática de eu aprender a me desprender do dinheiro. E eu disse para ela: a gente está falando aqui no Brasil, a gente fala no Brasil de 10%, que é Brasil. Porque lá em Israel, 10% era o mínimo que eles davam. Era o mínimo. Que até hoje lá, os judeus, israelenses, quando eles diziam, eles dão muito mais daquilo que eles ganham. E é incrível, o povo mais inteligente, mais rico desse mundo são os judeus. Por quê? Porque a maioria deles não tem o coração preso no dinheiro. Então eu dizia para essa pessoa: quando você sabe administrar isso, quando você pega parte do seu dinheiro, entrega como dízimo ou como oferta, assim, desprendidamente, você não tem preocupação, você entrega. Quando você faz isso, didaticamente, você está dizendo para si mesmo: eu tenho dinheiro, eu recebi meu salário, mas eu tenho um Deus, eu vou honrar esse Deus, eu vou abençoar a obra dele e vou ser grato por tudo que ele fez, que eu nunca me esqueci, que se eu tenho saúde, se eu tenho trabalho, se eu tenho capacidade de produzir riqueza, isso vem de Deus, o Deus da minha vida. Você se desprende disso. Por isso que alguns princípios bíblicos nos orientam o trato com a riqueza. E eu estou te ministrando teu coração e seja muito abençoado.
Pastor, mas a gente está vivendo tempos de crise. Meu irmão, a crise está lá fora, a crise está no mundo. Eu não sou do mundo, eu sou dos céus. Eu estou morando nesse mundo, vivendo nesse mundo. Mas os meus recursos vêm dos céus, vêm do Senhor. Amém, queridos? Eu disse isso numa igreja, já falei isso aqui, fui pregar numa igreja quinta-feira e falei sobre isso lá. Falei, irmãos, Paulo diz que a gente é embaixador de Cristo. E eu perguntei para os irmãos lá, como já perguntei aqui no passado, embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele recebe em merreca ou em dólar? Quer dizer, em real ou em dólar? Ele recebe em dólar. Não está nem aí para o problema do real aqui, se está desvalorizando, não está nem aí. Porque ele sabe que o dinheiro dele vem dos Estados Unidos e vem em dólar. Ele tem um poder de compra muito bom. Da mesma forma, eu sou cidadão dos céus. Eu sou o embaixador de Cristo aqui nesta terra. Então, meus recursos, a minha bênção, a capacidade de produzir riqueza vem dos céus, vem do Senhor. É Ele o Deus da minha provisão. Amém, queridos? O dia que você tiver isso dentro do teu coração, você vai ver como Deus vai te abençoar. Mas vamos lá. Dentro desses princípios bíblicos, primeiro deles, tudo pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 em diante, com a ajuda dos irmãos ali, a gente vai ler, acompanhar aqui no telão. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Por quê? 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? 12. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Aí Salomão diz, há um mal terrível que eu ouvi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que nascer. 15. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Uma ilustração aqui para você entender o que a palavra de Deus está nos mostrando, nos ensinando. Dizem que os ternos que vendem aí em algumas cidades do Brasil, para quando vai enterrar o cara, eu queria botar um terno. Diz que a maioria desses ternos não tem bolso, não tem nada, porque também não dá para o cara levar nada. É uma história de um grande homem do passado, grande porque teve algumas conquistas na sua vida, um grande comandante, rei, que fez muita coisa errada, mas algumas coisas que ele dizia valia a pena. E quando ele estava à beira da morte, Alexandre o Grande, ele convocou os seus generais, você deve ter lido isso, mas só para te ajudar a pensar, e ele relatou seus 3 últimos desejos. Ele disse que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. E por último, que as suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou a Alexandre quais as razões. E aí Alexandre o Grande explicou: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Eu quero que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E por último, eu quero que as minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver de mãos vazias. A gente veio e de mãos vazias nós vamos partir. Tem muita gente hoje que está escravizada por causa do amor ao dinheiro. Uma outra história diz que há muitos anos atrás, um homem muito rico, no dia do seu aniversário, convocou todos os seus criados. E na sua sala, ele estava dando um presente para cada um deles. A história diz que ele colocou assim na seguinte ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheiro, arrumadeira e um menino pequeno mensageiro. Em seguida ele dirigiu-se a eles explicando o motivo de os haver chamado ali.
E por fim ele fez uma pergunta esperando de cada um a sua própria resposta. E aí ele fez a pergunta: o que você prefere receber agora? Esta Bíblia ou esse valor em dinheiro? Você escolhe. Bom, eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu pela ordem o cocheiro. Mas como eu não aprendi a ler, o dinheiro me será muito mais útil. Então ele recebeu uma nota, o valor da época, um valor alto até, e agradeceu ao patrão. E ele pediu que ele permanecesse ali em seu lugar. Aí, na vez do jardineiro, de fazer a sua escolha, ele escolheu bem as palavras e disse: olha, minha mulher está adoentada, e por esta razão eu tenho necessidade do dinheiro. Em outra circunstância, sem dúvida, eu escolheria a Bíblia. E como aconteceu com o primeiro, ele também permaneceu na sala após receber o valor nas mãos do patrão. Pela ordem, falaria a cozinheira, que teve um tempo de elaborar bem a resposta. Ela disse: eu sei ler, porém nunca encontrei tempo para sequer folhear uma revista, quanto mais uma Bíblia. Portanto, eu aceito o dinheiro para comprar um vestido novo. Eu já possuo uma Bíblia e não preciso de outra. Assim eu prefiro o dinheiro, disse a arrumadeira logo após a cozinheira em poucas palavras. Finalmente chegou a hora do menino de recados. Sabendo que aquele menino era muito necessitado, o patrão adiantou-se e disse-lhe: olha, jovem, eu sei que você tem uma dificuldade muito grande e tal, e você também irá preferir o dinheiro para você comprar uma roupa nova e tal, ajudar sua mãe, não é isso, rapaz? Ele falou: muito obrigado, patrão, pela sugestão. De fato eu estou precisando de um calçado novo, de fato eu estou precisando ajudar a minha mãe, mas eu vou preferir a Bíblia. A minha mãe, ela me ensinou que a palavra de Deus é mais desejável do que qualquer ouro que exista na face desta terra. Eu prefiro a Bíblia. Ao receber o bonito volume da Bíblia, o menino feliz abriu e nisso caiu aos seus pés uma moeda de ouro. Virando outras páginas, foi deparando com outros valores em notas. Vendo isso, os outros criados, eles perceberam o seu erro e, se envergonhados, saíram daquele lugar. A sós com o menino, o patrão disse comovido: que Deus te abençoe, meu filho, e também a sua mãe, que tão bem te ensinou a valorizar a palavra de Deus. Davi, um dos homens mais ricos que houve nessa terra, talvez o segundo na escala depois de Salomão, um belo dia de pedir dinheiro para construir o templo, ou deixar tudo pronto para o filho construir. É um texto muito conhecido, mas eu amo esse texto porque ele relata o que tinha de sentimento no coração de Davi em relação ao dinheiro. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Davi, depois de arrecadar tanto dinheiro, depois de ter dado tantos bens, ouro, prata, eles estavam assim com um depósito cheio de riquezas para que Salomão pudesse construir o templo. Ele disse: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, porque tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. 13. Agora, nosso Deus, nós te damos graças e louvamos o teu glorioso nome. Por último, versículo 14, Davi escreveu: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. O apóstolo Paulo, a gente leu aqui 1 Timóteo, ou passamos no telão, capítulo 6, versículo 7. Ele disse: nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. E a ideia de Deus de deixar os seus filhos ricos ainda está de pé. O problema é que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o poder que o dinheiro e as riquezas têm de levar as pessoas para longe dele. E Deus nos ama tanto que muitas vezes Ele deixa de nos abençoar
porque nós não controlar. A gente está nesse fio da navalha. Eu sou rico e vivo a minha vida e curto a minha vida, ou eu sirvo a Deus. Sim, mas você pode ser rico e você pode servir a Deus. Mas chega um determinado momento que isso mexe com a gente, ou mexe com quem ama dinheiro. E por isso a gente ouve várias histórias. Quando você vê esse termo que Jesus usou, mamon, esse termo aramaico, mamon, ele referia-se a riquezas. E quando Jesus usou esse termo, mamon, riquezas, Jesus se referiu a ele como um Deus. Um Deus que domina, um Deus que cega, um Deus que destrói, um Deus que quer adoração, um Deus que quer que a pessoa faça o que ela tem que fazer, baseado no que ele quer que ela faça. E é por isso que hoje muita gente sacrifica a sua saúde por conta do trabalho. Eu dizia ontem lá em Itapetininga, quando o pastor Josué disse: poxa, eu tenho o prazer de estar na igreja todo dia, de trabalhar e tal. E eu citei, eu falei: pastor Josué, eu já ouvi na minha vida: nossa, Diego, você só vive na igreja, você não aproveita a vida, você não viaja, você não faz isso, você não faz aquilo. Poxa, você devia aproveitar mais. E é interessante que quando um cara trabalha 12, 13, 14 horas por dia para ganhar dinheiro, as pessoas falam: ó, esse cara é trabalhador, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Agora, quando a pessoa trabalha para Deus, por amor, porque ama, porque faz com amor, tem prazer de visitar, de falar, de escrever e tal, esse cara aí não sabe aproveitar a vida. Espera um pouquinho, cada um aproveita a vida do jeito que quer. Mas infelizmente hoje a gente vê pessoas que estão gastando a sua saúde por causa do dinheiro. E é aquela máxima que eu já falei aqui no passado. O cara passa até os 40, quase 50 anos gastando toda a sua saúde para ganhar dinheiro. E ele ganha dinheiro, aí ele passa dos 50 até o final da vida gastando dinheiro para ter saúde, com convênios, com coisas e tudo mais. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, Provérbios 23, 4, ele disse: não esgote suas forças tentando ficar rico. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. O outro conselho de Salomão, ele diz: toma cuidado, não sacrifique tua família. Tem gente sacrificando a própria família, tem gente que não cuida dos filhos, que não senta com os filhos, que não conversa com os filhos, que não participa da vida dos filhos. Na cabeça dele ele só quer ganhar dinheiro, ele só quer ficar rico, para dar para um filho uma casa boa, um carro bom, um estudo bom. Mas pera um pouquinho, primeiro você tem que dar da tua vida para ele, ele é o teu filho, a tua filha, você que vai dar conta dele diante de Deus. Para pensar nisso. É teu filho, é tua filha, é a tua geração. Por causa de ganhar dinheiro, você vai deixar a tua geração sendo ganha pelo diabo. Quantos filhos de crentes estão por aí perdidos nas cadeias? Quantas pessoas hoje perderam? Por quê? Pelo simples fato dele não sentar, dele não corrigir, dele não falar com o filho, não aconselhar, dele não gastar tempo com ele, dele não ensinar para ele, inclusive, esses princípios. Filhos, a gente tem um pouco de dinheiro hoje, mas não se acostuma com isso não. Porque de repente a vida dá algumas voltas e a gente acaba passando dificuldade. O importante é a gente se amar, o importante é a gente estar junto, o importante é a gente saber que tem um Deus que cuida de nós, que está conosco todo o tempo. Isso você tem que ensinar para o teu filho. Por isso que Salomão, em Provérbios 15, 27, diz que o avarento põe em risco a sua própria família. O avarento põe em apuros a sua própria família. Não sacrifique, inclusive, pessoas. Tem gente que sacrifica os amigos, os irmãos, os parentes, por causa de ganhar dinheiro. Gente gananciosa, gente que só pensa em dinheiro. Se você olhar para o Brasil hoje, nós vivemos uma pior safra, talvez, dos últimos anos, de políticos corruptos. Cada dia estoura um escândalo, desvio de dinheiro, roubo e roubos milionários. E por que eles fazem isso? Porque eles acham que eles vão acumular dinheiro para o resto da vida. Alguns desses, inclusive, acumularam e já morreram. O dinheiro ficou aí.
dinheiro, Mamon, esse Deus chamado dinheiro, ele corrompe, ele cega as pessoas. E em Provérbios 20, 21, Salomão escreveu: a herança que se obtém com ganância, no princípio, no final não será abençoada. Provérbios 16, 8, Salomão escreveu: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor você ter pouco, mas você tem um coração cheio de moral, de princípios, de servir a Deus. E tem um velho provérbio chinês que ele diz: se você tem uma coisa que você não pode dar, então essa coisa tem você. E a questão que eu falei há pouco de entregar um dízimo, entregar uma oferta. Quando você entrega, você está dando a ordem. Quando você não entrega, o dinheiro está dando a ordem para você. Não dá lá porque vai faltar para você. E eu duvido e faço pouco. Quando você tem um coração abençoador, meu irmão, Deus jamais vai deixar de abençoar a tua vida. Jamais. Se você começar a praticar as coisas certas, jamais Deus vai deixar de te abençoar. É interessante, meu irmão, que diante de uma imagem, um crente jamais se dobraria. Mas diante do dinheiro tem muita gente que está atrás dele adorando. E Jesus disse: você precisa escolher quem que você adora. Você adora Deus ou você adora o dinheiro? Ele é um Deus. Mamon, riqueza. Você precisa escolher. Mamon exige das pessoas dedicação. As pessoas se dedicam muito mais a Mamon do que a Deus. É aquela velha máxima: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso. E, meu irmão, a gente não precisa de nada disso que se tem nos dias de hoje. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa se vestir. E a gente precisa trabalhar. O problema é que quando isso começa a mandar em nós, ele determina quem vai ser teu amigo, com quem que você vai se relacionar. Ele determina, você pode ver, tem jogadores de futebol, isso acontecia muito no passado, jogadores de futebol que eram desconhecidos e de repente eles ficaram ricos por causa de uma transação. A primeira coisa que eles fizeram foi abandonar a mulher e pegar uma mais nova. Porque o dinheiro manda isso, ele determina isso. Ele determina que tipo de carro você deve usar. Ele determina que tipo de celular você deve usar. E hoje em dia, nessa briga por causa de celular, mortes por conta de celulares, as pessoas ficam naquela: eu preciso desse celular, é a última geração, eu preciso. Você não precisa. Você não precisa. Tem gente que, se perdeu o celular hoje, ele acaba ficando doido. Ele perdeu o contato, porque ele não viu a mensagem, porque ele não viu isso, não viu aquilo. Precisa parar com isso. Até na igreja a gente vê isso. Na hora do culto, aqui na ministração, tem alguns que ficam ali, ó. Não, que eu estou lendo a Bíblia. Irmão, traz Bíblia, carrega isso aqui, ó. Carrega isso aqui, mostra que você é crente, põe embaixo do braço. Não deixa ser só desodorante, como muitos, né? Lê a Bíblia, carregue a Bíblia. Pastor, eu tenho um celular, carregue a Bíblia. Que aí, quando você olhar no celular, porque quando você olha no celular a Bíblia, entra uma mensagem e fala: quem será? É mais ou menos assim. Eu até brinquei aqui, quarta-feira eu cheguei aqui no culto, entrei aqui, ó, 15 para as 8, tinha aqui os meninos no altar, 5, 6 estavam aqui, celular, mais um aqui, 7, 2 irmãs aqui, 9, 3 lá atrás, tudo assim. E Jesus amado, os cultos de hoje são... Isso aí está determinando a vida das pessoas. Isso aí está mandando na vida das pessoas. Está dizendo com quem você tem que andar. O dinheiro está fazendo isso na vida das pessoas. Mamon governa a vida, valores das pessoas. Hoje se valoriza mais as coisas do que as pessoas. Se o cara fizer um risquinho mínimo no teu carro, os caras saem para brigar, para matar. E é só um carro. É matéria, é carro. Amanhã depois, se quebrar, você troca, compra outro. Mas não, as pessoas, por causa desse negócio de dinheiro, elas se matam, elas brigam, elas se afastam. Infelizmente nós estamos vivendo isso hoje, meus irmãos. Infelizmente nós estamos vivendo isso hoje. Por último, toma cuidado com o dinheiro nessa cultura que a gente vive hoje. Porque Mamon é um Deus que exige adoração.
Talvez você diga assim: pastor, eu nunca adorei Mamon. Mas talvez com as suas palavras e com as suas atitudes você tenha adorado Mamon, o dinheiro. No mundo de Mamon, eu vou encerrar falando sobre isso. No mundo de Mamon, até Deus tem um preço. Porque Jesus foi vendido por 30 moedas daquela época. Até no mundo de Mamon, Deus tem um preço. E o diabo sabe disso. Se você olhar na vida de muitos cantores, eles estavam dentro da igreja, cantando a Deus, mas não estavam ganhando nada. Eles preferiram ir cantar no mundo, tentar a sorte no mundo. Aí você fala assim: pastor, mas isso é errado? Não, isso não é errado. Isso é um talento, é um dom. Tem gente que canta muito bem. O problema é que 90% desses que estavam na igreja e tentaram a vida no mundo fizeram sucesso e se esqueceram de Deus. O dinheiro determinou: agora você vai me servir, você não vai servir mais teu Deus, agora você vai cantar música para mim, você não vai cantar música agora para o teu Deus. Você pode ver isso na vida de americanos, você pode ver isso na vida de franceses, você pode buscar na história, até em brasileiros. Tem muitos brasileiros que estavam dentro da igreja cantando a Deus e um dia foram cantar no mundo e aquilo ali corrompeu. Porque Mamon é assim, ele exige adoração. Jesus falou: toma cuidado, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de odiar um e de amar o outro, ou você há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meu irmão, não deixe o dinheiro dominar a tua vida. Como eu faço isso, pastor? Já que eu vivo numa cultura que todo mundo corre atrás do dinheiro. Meu irmão, você não precisa correr atrás do dinheiro. Como disse Paulo, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo um lugar para morar, glorifique o nome do Senhor e agradeça, porque a bênção dele está na tua vida. Pastor, quer dizer que eu não posso ter sonho? Meu irmão, você pode sonhar. Meu desejo, Deus sabe disso, é que Deus enriqueça você. E quanto mais Deus te enriquecer, se você tiver um coração bom, mais você vai abençoar a igreja. Em vez de a gente pagar aluguel ou ter dificuldade para pagar aluguel, nós vamos comprar um lugar próprio. A gente precisa de gente que tem dinheiro e um coração desprendido para a gente comprar, chegar no dono do terreno, chegar no dono do salão, chegar no dono da casa e falar assim: quanto você quer? Eu vou te dar Y, porque eu tenho esse dinheiro em caixa em nome de Jesus. Eu oro todo dia para que Deus abençoe todos vocês. Mas eu também sei que muita gente que vem aqui, ele não move uma palha para abençoar financeiramente a obra. Por isso que às vezes a gente passa dificuldades. Mas como a obra é de Deus, Deus sustenta, Deus abençoa. Eu quero te mostrar nessa manhã que existe essa cultura no mundo. E se você não tomar cuidado, você vai acabar caindo dentro da cultura do mundo. Viva a cultura dos céus. Sirva a Deus. Ame a Deus. Confie em Deus. Que jamais Ele vai deixar de abençoar a vida dos seus filhos. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: vocês que têm um coração mau sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus quer nos abençoar. Mas como o povo que saiu lá do Egito, o texto diz o seguinte: Deus queria conhecer o intento do coração deles. Pô, mas Deus não conhecia? Claro que Deus conhecia. Deus conhece tudo. Por que o texto fala isso? Para nos levar a pensar o seguinte: nós precisamos conhecer o que está dentro do nosso coração. A gente precisa fazer um check-up dentro de nós. O dinheiro manda em mim? O dinheiro me leva a brigar com a minha mulher ou com o meu marido? O dinheiro me leva a brigar com os meus filhos? O dinheiro me leva a brigar com os meus funcionários, a desprezá-los? O dinheiro me leva a me afastar de pessoas? O dinheiro manda na minha vida, determina? Alguma coisa está errada. Eu sou servo de Deus, eu vivo na bênção do Senhor. Eu tenho certeza que eu tenho um Deus vivo que cuida de mim. E quanto mais abençoador eu for, não é invenção do Diego aqui não, isso é Bíblia. Quanto mais você abençoar, mais Deus vai te abençoar. Jesus falou disso. Eu encerro citando esse texto.
E Jesus disse que a gente seria abençoado pelo menos 4 vezes mais. Jesus disse: dai e ser-vos-á. Mas primeiro eu preciso. Quando você dá, você se desprende. Não, isso não me segura, eu dou. Dou meu dízimo, dou oferta. Isso não me prende. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. De que forma? Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. 4 vezes mais. O problema é que quando a gente olha para o dinheiro, parece que ele tem esse poder de falar para a gente assim: eu mando em você, eu determino o que você tem que fazer, hein? Cuidado, hein? Essa é a cultura de hoje. Toma cuidado, meu irmão, que o mundo de hoje jaz no maligno. Está cheio de gente aí presa ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Trabalhe sim, seja honesto, ganhe dinheiro, seja uma bênção para as pessoas, seja uma bênção para a obra de Deus, seja uma bênção até para o país. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te enriqueça. Mas não deixa que isso prenda o teu coração. Amém? Podemos orar? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.